Meu amado irmão que assiste esse vídeo, gostaria de deixar uma mensagem, uma reflexão para a sua vida espiritual. A cura de um leproso é o título dessa reflexão e da passagem que estarei lendo. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece por a tua purificação, que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Mas bem, havia um homem leproso, e esse homem, como nós já lemos, ele viu que Jesus estava descendo, com a multidão estava vindo, e ele foi à frente e adorou Jesus, e pediu a Jesus, na sua adoração, que se fosse da vontade de Deus, fosse da vontade de Jesus, que Jesus o curasse. E Jesus falou: Olha, é da minha vontade, eu quero que você fique limpo. E ele ficou limpo. Mas bem, essa foi a cura de um leproso. A lepra, todos nós já conhecemos, já ouvimos falar, ou já presenciamos alguém assim. Sempre há um testemunho. Pessoas cobertas por hanseníase. E essa doença, ela cobre o corpo da pessoa e come as terminações nervosas da pessoa, de forma que a pessoa perde partes do corpo e não sente. Tem até aquela propaganda que o homem está conversando com a mulher e a sua mão está em cima de uma vela. E ele não sente até que ela fala com ele. Uma das maiores curas que o Senhor pode realizar na vida de um homem é a restauração da sua sensibilidade. Nós vivemos numa sociedade tão fria, tão voltada para valores humanos, para a desvalorização dos valores eternos e santos, que é uma sociedade fria. O apóstolo Paulo dizia que eles eram desprovidos, eles são desprovidos de todo sentimento. Ou seja, dá essa ideia de frieza, de uma lepra espiritual, de uma lepra na alma, de uma lepra na sensibilidade. Pessoas que não conseguem perceber, não conseguem sentir, não conseguem diferenciar, porque os seus sentidos estão comprometidos. A maior cura que nós precisamos, uma das maiores curas, porque há muitas outras coisas também que faltam em nós, mas uma das maiores curas é a restauração da sensibilidade espiritual, para perceber o agir de Deus, para perceber, para ter um discernimento das coisas espirituais, das coisas santas e eternas. Vivendo uma vida que o pecado vem e arranca um pedaço da gente, a gente não percebe. Vivendo uma vida onde a gente caminha para o inferno, caminha para a condenação e não percebe. Vivendo uma vida onde a prostituição entra
até mesmo dentro da igreja. O pecado entra, e o que nós podemos fazer? E será que nós temos percebido quando entrou, como entrou? Porque nós não vemos, nós não percebemos quando aconteceu, nós não temos um pingo de noção. A nossa mente está em trevas. Somente diante do Senhor nós podemos ter luz e esclarecimento em nossa mente para poder compreender alguma coisa. Mas acontece que muitas vezes os nossos caminhos estão longe do Deus bíblico, estão perto de Mamon, estão perto do ego, estão perto do pecado, de uma forma geral. Então não há como nós percebermos quando os nossos filhos são levados pelas drogas. Nós perguntamos como que foi isso? Como que aconteceu isso? Como que eu pude deixar? Onde que eu errei? Onde que eu errei no ensinamento da palavra? Mas eu ensinei, eu eduquei, eu levei no caminho do Senhor. Será que não existe um leproso em nós? Em mim? Em você? Será que não existe um leproso? A sensibilidade espiritual jogada por terra. A sensibilidade, a percepção para as coisas que acontecem em nosso meio, porque nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes espirituais. Será que nós temos conseguido discernir o que ocorre, quando ocorre, como ocorre, por que ocorre? Será? A sensibilidade, além de ser um fator que promove a capacidade da pessoa perceber se o solo é áspero ou não, se é quente, se é frio, se é úmido. A sensibilidade é uma forma de proteção também. Evita, faz com que o homem perceba aquilo que está agredindo o seu corpo. E o que tem agredido a sua vida espiritual, o seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento pai-filho, mulher, esposo, namorados, noivos, amigos, no seu serviço, na sua caminhada. O que tem agredido? O que tem ferido, maculado na sua vida? Será que você percebe? Será que dá para perceber? Você tem sensibilidade? Se há uma sensibilidade na sua vida, se o leproso que estava na sua vida foi curado, foi realmente curado, você é uma pessoa de discernimento, de percepção. E as terminações nervosas da sua vida estão à flor da pele. Você percebe longe. Talvez um simples arranhão é motivo para você gritar. Tenhamos um discernimento, uma percepção. O pecado está aí. Igrejas que estão crescendo e cada vez mais se distanciando da doutrina da palavra de Deus, a sã doutrina,
A Bíblia diz que nos últimos dias amontoariam doutores segundo as suas concupiscências, porque tinham comichões nos ouvidos, coceiras nos ouvidos, e não aguentariam sofrer mais dessa doutrina. Então amontoariam doutores segundo as suas próprias concupiscências, segundo seus próprios desejos, segundo seus próprios quereres. E haveriam de amontoar esses doutores ao montes, criar muitos e muitos doutores para poder estar ali dos seus lados. E estar ali acudindo ao seu ego. Então, cada dia é o que acontece na igreja. Hoje surge uma igreja que apoia um grupo de pessoas. Amanhã surge uma outra igreja que apoia outro grupo de pessoas. Porque as igrejas antigas, as igrejas tradicionais, elas não servem mais para aquele grupo de pessoas. Na linguagem dessas igrejas novas, são as igrejas que excluem, as igrejas exclusivas, discriminadoras, preconceituosas, né? E discriminam. Na verdade, para você tratar um erro, tratar uma doença, corrigir um problema, você primeiro precisa de discriminá-lo. O que é discriminar? É identificar, é separar, é colocar um rótulo, dizer aquilo é isso. Esse é um passo. O outro passo é tratar, não ignorar, não excluir, não desprezar. O outro passo é tratar, é procurar resolver. Então, discriminar nem sempre é um erro. Mas o que você faz após discriminar é que pode ser o erro. Um erro para tentar se justificando com outro erro. Por meio de outro erro. Como eu dizia, hoje existe a igreja inclusiva, né? Movimento inclusivo, a igreja contemporânea. Existe igreja hoje para skatistas, igrejas para homens de terno e gravata, e igrejas para homens de bermudão e cabelo grande, né? Homens barbudos, assim como eu, homens de cara limpa, e uma igreja para cada tipo de pessoa. Por que não pode ser uma mesma igreja? Por que para cada gosto eu preciso de ter uma igreja? Aí por quê? Porque o orgulho tem crescido. O orgulho tem crescido e tem influenciado o egoísmo. Como diz a Bíblia, não querem mais ter que refletir a palavra de Deus. Quando é simplesmente uma questão de costume, são coisas que mudam, são coisas que passam. Mas e quando tem que interferir na doutrina para poder dizer que para poder incluir, para poder não precisar de combater contra um erro. Aí que um dia vai levantar uma prostituta e falar, está aqui na Bíblia. E começar a desestruturar, a combater a estrutura da Bíblia que pega contra a prostituição. E a dizer, e a reinterpretar a Bíblia usando seu conhecimento de grego, de latim. E dizer, não, a Bíblia não diz assim. Isso é um erro teológico que tem sido sustentado, mas estamos aqui para desmistificar, para desfazer este preconceito. É porque que tantas coisas acontecem, porque tantas igrejas surgem.
Porque existem leprosos. Muitos leprosos. Muitos leprosos. E as suas vidas têm sido destruídas, mas eles não conseguem saber disso, porque estão leprosos. A sensibilidade já foi. Então não há como ser reestruturado. Por isso há tantas igrejas, há tantas denominações. Nem sempre é uma vocação. Há igrejas que surgem sim por uma vocação, por um chamado de Deus. Mas há igrejas que não surgem por uma vocação, por um chamado de Deus. Há igrejas que surgem por causa de um ego ferido. Não é uma vocação. Ali a doutrina é desfeita. Ali o ensinamento santo é jogado por terra. Ali o misticismo vem. Ali vem toda a sorte de heresia e mal. Tudo para defender. Tudo para que o homem não precise se sujeitar a uma autoridade divina. Tudo para que o seu pecado seja mantido, para que ele não sinta culpa mais. E porque vivemos e estamos vivendo com os nossos nervos comprometidos pela lepra. E não há uma sensibilidade espiritual. Senhor Jesus, eu não sei quantas pessoas verão esse vídeo, mas eu concluo essa mensagem com essa oração, Pai. Que a vida da pessoa que vê este vídeo, ó Pai, que ela possa ser, Jesus, mudada. Que ele possa clamar por uma sensibilidade espiritual na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua congregação, no grupo de pessoas da qual ele participa. Uma sensibilidade, porque nós, Senhor, somos os nervos, a sensibilidade deste mundo. E se o mundo vai e se deteriora, é porque não temos percebido quando, como e o porquê. Porque temos estado leprosos e o leproso não consegue perceber quando o seu braço foi cortado ou foi queimado. Senhor, restaura, Jesus. Restaura a vida de muitos que têm vivido assim. Restaura, Jesus, a vida de boa parte, ó Pai, da igreja também que tem vivido assim. Porque sei, Jesus, que o Senhor, ó Pai, está a par de todas essas coisas. E o Senhor tem um propósito, ó Pai, um projeto no teu coração, para restaurar, para dar vida, Jesus, e vida com abundância. Vocês possam ficar com essa meditação. Em nome de Jesus. Amém.